No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se destacar, estar acima da média. Se você quer estar acima da média, se você é uma pessoa que pensa em destacar, fica comigo que eu vou trazer para você 5 dicas incríveis nesse vídeo. Mas antes disso, lembra de curtir o canal, lembra de assinar de clicar no sininho aí para ativar as notificações. E também lembra de compartilhar e comentar o vídeo, isso sempre é importante pra gente, tá bom? Bom, espero que você goste do tema de hoje e espero que você possa levar muitas ferramentas e muitos aprendizados para você. Afinal de contas, esse é o papel desse canal, é sempre trazer para você informações para que você possa aumentar a sua produtividade. Seja muito bem-vindo e eu espero que você possa amar o vídeo e também deixar os seus comentários. Se você procura crescimento, informação, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da importância de se destacar, estar acima da média. O que de fato é poder estar acima da média? O que é esse negócio? Bom, vamos ao que interessa, então vamos falar sobre essa questão de estar acima da média, né? Ser alguém acima da média, se destacar. E quando eu falo em se destacar, estar acima da média, eu estou falando aí, não é só no aspecto profissional. Normalmente a gente olha só para se destacar, estar acima da média profissionalmente, mas na sua vida como um todo. Por que na sua vida como um todo? Porque é legal a gente perceber que a gente também é um reflexo, a nossa vida pessoal é um reflexo de como a gente leva a nossa vida profissional. Então, se eu tô bem equilibrado, se eu tenho um equilíbrio na minha vida, se a minha vida pessoal, se tá tudo legal, é muito provável que eu vou ter um desempenho muito melhor e muito maior dentro do meu trabalho. Eu, como um bom terapeuta, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu, como um bom terapeuta, eu gosto de olhar para essa questão de produtividade, da gente poder produzir mais, né? Lembrando que produzir mais não é trabalhar mais, produzir mais é fazer mais em menos tempo para que você possa ter mais tempo para que você possa se dedicar a outras coisas. Então, não é trabalhar mais. Produtividade é fazer mais em menos tempo para que você possa ter mais tempo para si próprio, né? E hoje, quando a gente fala, então, nós vamos começar agora a nossa live, e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como é que a gente pode se destacar. O que a gente pode fazer para a gente poder ser um ser humano melhor, para a gente poder alcançar os objetivos e sonhos que a gente tem. Bom, estar acima da média, né, ser acima da média, é algo muito relativo quando eu falo isso. Por quê? Porque uma vez que você precisa encontrar, né, algo que te preencha, eu acho que só a partir do momento que você decide, na verdade, fazer algo que te preenche, algo que te completa, algo que te faz uma pessoa feliz, você já começa a partir para poder estar acima da média. Porque estar acima da média depende de cada um. O que é para vocês? Para vocês que estão me assistindo, o que é para vocês ser um ser humano acima da média? Você já parou para pensar o que faz algumas pessoas se destacarem tanto profissionalmente, como ser humano? Por que algumas pessoas conseguem se destacar? Por que outras pessoas têm tanta dificuldade de se destacar na vida, de poder alcançar os seus sonhos, os seus objetivos? Vocês já pararam para pensar sobre isso em algum momento? Assim, o que eu posso fazer por mim para me poder alcançar? Porque estar acima da média nada mais é do que você realizar seus sonhos, né? Do que você alcançar os seus objetivos, do que você ser um profissional melhor, você ser uma mãe melhor, um pai melhor. Isso com certeza é poder estar acima da média, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa sempre estar muito ligado quando a gente fala nessa questão de poder estar acima da média, ser alguém acima da média. A gente precisa quebrar algumas coisas que a gente fala para nós mesmos, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que é o seguinte: tem um processo que acontece com a gente como ser humano, que é o seguinte:
um pensamento. Então, tudo parte de um pensamento, né? Um trabalho novo, um projeto novo, um novo amor, e por aí vai. Tudo parte de um pensamento. Então, tudo começa pela clareza do que você quer. Exatamente, Débora. Débora já está me complementando. Tudo começa pela clareza do que você quer. Exato. Então, tudo como eu estou dizendo, assim, tudo começa aqui nas questões dos seus pensamentos. O que é importante a gente poder fazer e o cuidado que a gente precisa tomar? A gente precisa primeiro entender que é o seguinte, pensamento, ele sempre vai gerar em mim um sentimento e através desse sentimento eu vou sempre tomar uma ação. Então, quando vem os pensamentos para você, para a gente poder estar acima da média, ser aquela pessoa porreta, aquela pessoa que alcança todos os seus objetivos, alcança os seus sonhos, tem uma família boa, tem um bom trabalho, tem bons amigos, tem bons relacionamentos. Então, para a gente poder ser esta pessoa, o que a gente precisa fazer antes de mais nada, antes das dicas aí que depois eu vou passar para vocês. Antes de mais nada, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. E o pensamento, como eu disse para vocês, ele sempre vai trazer para você um sentimento, uma emoção. Então, o que é importante eu fazer também? Cuidar das minhas emoções. Para que eu possa me destacar, para que eu possa estar acima da média, eu também tenho que cuidar das minhas emoções. Porque se eu não controlar as minhas emoções, vem alguém e controla elas. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, vamos pegar agora um exemplo dentro da empresa. Você quer alcançar um patamar melhor, você quer alcançar um objetivo, algo que você sonha, algo que você quer muito, mas muitas vezes parece que a coisa não vai. Você perde o controle, você se desgasta, você fica ansioso, você não consegue se preparar. Por isso que nós temos que trabalhar as questões emocionais também, né? Então, pensamento. Então, vamos partir sempre do princípio. O pensamento, eu tenho que cuidar dos pensamentos. Se os meus pensamentos são bons, os meus sentimentos são bons sentimentos e as ações que eu vou ter são boas ações e muito coerentes dentro daquilo que eu quero fazer. Eu pego muitos casos, por exemplo, dentro do consultório de pessoas que têm uma trajetória incrível dentro do seu trabalho, chegou num determinado patamar, estudou muito, se dedicou muito, mas chegou naquele patamar e não consegue dar um passo a mais. Fica ali patinando, não consegue, fica nervoso, fica angustiado, fica triste, ou seja, diversas emoções acabam influenciando aí. Então a primeira coisa que eu sempre faço com as pessoas é trabalhar essas emoções. Então, uma dica muito especial para você que está me assistindo. Se você quer estar acima da média, você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar como você olha para determinadas coisas que acontecem ao seu redor e como você reage a essas coisas também. Por isso, do controle das emoções. Exemplo, se eu sou uma pessoa que sempre explodo, qualquer adversidade, qualquer coisa que sair do normal ali, no momento em que eu estou dentro do meu trabalho, vai me desestabilizar. E isso acontece, porque a gente é ser humano, está acontecendo coisa o tempo todo. Nesse momento você está me assistindo aqui no vídeo, mas está acontecendo coisas ao mesmo tempo. Tem outras coisas que estão acontecendo. Talvez você esteja com a sua televisão ligada, a outra pessoa está gritando, uma pessoa está falando isso, a outra pessoa falando aquilo, ou você está com um problema do qual você ainda não resolveu e esse problema está batendo na sua cabeça, está mexendo e está chacoalhando tudo e você fica aí, empacado e aí não consegue focar naquilo que você tem que fazer. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar muito essa questão das nossas emoções. Então, uma dica de ouro, procure terapia.
procure um profissional de coaching para te orientar, procure um profissional que trabalhe essa questão das suas emoções como um terapeuta, ou procure alguém que seja especializado dentro daquilo que você quer fazer para que ele possa te auxiliar, uma mentoria. Todos esses trabalhos, eles são bons e são extremamente importantes e produtivos para que a gente possa estar acima da média o tempo todo. Então, quando a gente fala de estar acima da média, a minha pergunta para vocês é o seguinte: você se sente? Como é que você se sente? Você se sente que você está acima da média? Você se sente que você é um bom profissional? Você se sente um ser humano incrível, alguém que as pessoas admiram? Você já parou para pensar? Porque dentro desse processo tem uma coisa que acontece. Algumas pessoas acabam se sentindo uma fraude, que eu não sou tão bom assim, ou eu acho que eu estou enganando as pessoas. Tudo isso também acontece na nossa cabeça. Para a gente poder estar acima da média, a gente precisa quebrar tudo isso. Então a gente tem que trabalhar as nossas emoções, mas também nós temos que trabalhar as nossas crenças, nós temos que trabalhar os nossos valores e também os traumas dos quais aconteceram aí ao longo da minha vida, coisas que eu vivenciei, porque tem uma coisa que eu vou contar uma coisa para vocês que talvez você já saiba, ou talvez ninguém nunca tenha falado para você, nunca tenha te contado. Um cafezinho, né, para adocicar a boca. Bom, uma coisa que eu acho que ninguém, talvez você saiba, mas às vezes a gente não dá uma paradinha para se tocar de determinadas coisas, né? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar referências. Ele sempre vai buscar referências. Quer ver um exemplo de buscar referências? Eu vou pegar um objeto aqui, eu vou mostrar um objeto para vocês. Deixa vir na sua cabeça a primeira referência que vier, tá bom? A primeira referência que vier para você. A primeira lembrança que vem. Então, quando eu pego esse objeto aqui, ó, qual é a primeira referência que vem para sua cabeça? Te jogou aonde? O que você lembrou quando você viu esse objeto? Ou qual é o nome que você dá para esse objeto quando você olha para ele? Faz esse pequeno teste, né? Quando eu pego esse objeto, o que vem na sua cabeça? Qual é o tipo de lembrança que vem? Provavelmente deve ter vindo alguma lembrança para você aí. Provavelmente você pensou em algo, né? Pensou em algo ou lembrou algo, ou automaticamente você olhou e falou assim: como é que fala? É um objeto de colocar leite, né? Porta-leite, eu não sei como é que vocês dão o nome disso aqui, né? Então, o que o seu cérebro acabou de fazer? Você olha para algo e ele vai buscar uma referência. Então, isso acontece com a gente o tempo todo, né? Então, quando a gente olha para isso, quando a gente para pensar sobre isso, é o seguinte: para a gente poder estar acima da média, a gente tem que estar muito focado. Não só focado, você também tem que ser disciplinado. E importantíssimo, sempre ter um objetivo. Qual é o teu objetivo nessa vida? Quais são os seus sonhos? A gente, como ser humano, a gente tem que ter coisas que nos movem, que nos jogam para frente, que faz com que a gente acorde todo dia feliz para trabalhar, porque eu sei que através desse meu trabalho eu vou poder conquistar aquilo. Através desse meu trabalho eu vou poder fazer aquilo. Aí você vai dizer assim para mim: mas e para quem eu que não trabalho? Mas você também tem os seus objetivos. Então você vai acordar, você tem que ter seus objetivos para acordar, para produzir, para poder fazer mais, para poder crescer, para poder... A gente sempre tem que ter um objetivo para que a gente possa, de fato, ir de encontro a algo, tá? Se você se considera, independente se você se considera acima ou embaixo da média, o importante é você entender os teus potenciais, o que você pode fazer e aonde você pode chegar. Tem algumas reflexões que sempre vale a pena a gente poder pensar sobre e a gente olhar para algumas reflexões e alguns pensamentos.
Por exemplo, se você tem um objetivo, tem algo que você quer muito conquistar, mas você está patinando, você não anda, a coisa não vai. A primeira pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: o que está me impedindo? O que está me impedindo de dar um passo? Já parou para pensar sobre isso? O que te impede de ser uma pessoa plena, de poder alcançar seus objetivos, de poder estar acima da média? E lembrando que estar acima da média depende do que é a média para você, o que é mediano para você. Quer ver? Hoje eu trabalho com terapias, né? Sou terapeuta transpessoal, trabalho na Quatro Tempos há 20 anos, sou terapeuta aí há mais de 15 anos, tenho formação em programação neurolinguística, tenho formação em coaching, tenho formação em análise transacional, comportamento humano, regressão de memória, tenho várias e várias formações. Quando eu olho para minha classe, né, para a classe de terapeutas, eu me sinto um ser humano acima da média. Aí você vai dizer assim para mim: nossa, Daniel, mas você acha que você é melhor do que os outros terapeutas? Olha, eu posso dizer para vocês que eu não sei se eu sou melhor do que os outros terapeutas, mas eu sei que eu sou um baita terapeuta. Então, tá acima da média também é valorizar quem você é valorizar as suas conquistas. Para a gente poder estar acima da média, a gente tem que valorizar o ser humano que a gente é. Quando eu olho para mim, eu falo assim: cara, eu sou um big de um paizão. Eu sou um excelente marido. Mas não fica só no falar. A gente precisa vivenciar aquilo que a gente fala, né? Então, uma vez eu aprendi dentro desse treinamento aqui, que é o nosso treinamento, que é o Leader Training, que ainda não voltamos. A gente estava com promessa até, inclusive, de voltar com treinamento este ano, mas por várias situações, inclusive essa questão dos hotéis estarem o olho da cara aí nessa volta, nós ainda prorrogamos para que a gente possa voltar o ano que vem. Mas eu aprendi dentro desse treinamento uma frase que é muito bonita, que é o seguinte: que as ações confirmem as palavras. Para a gente poder estar acima da média, a gente precisa colocar, de fato, a ação naquilo que eu falo. Eu tenho que ser coerente. Não adianta eu venho aqui e falo assim: eu sou um excelente marido, mas eu traio minha mulher. Não adianta eu falar: eu sou um excelente pai, mas eu não dou atenção devida para os meus filhos. Não adianta eu falar que eu sou um excelente profissional e eu não me dedico para que eu possa sempre estar estudando coisa nova, sempre reciclando o meu trabalho. Então, depende muito o que é estar acima da média para cada um, né? Mas eu sei que você pode estar acima da média. Então, quando eu olho para o profissional que eu sou, para o ser humano que eu sou e que eu estou me tornando, eu falo com todas as palavras: eu me sinto uma pessoa acima da média, porque eu me dedico, porque eu cuido dos meus, e por aí vai. E a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Quer ver? Tem uma coisa que é legal da gente poder fazer, que é o seguinte: cria para você um caderno de perguntas, né, semanais, um caderno de perguntas semanais. E aí você coloca várias áreas que são importantes da sua vida, como, por exemplo, relacionamento, empreendimento, saúde, crescimento pessoal, carreira. E aí você se faz, né, determinadas perguntas. Pega essa dica que ela é bem legal e ela vai te ajudar pra caramba. Então você pode fazer algumas perguntas. Olha, eu falei de relacionamento, carreira, empreendimento, saúde, crescimento pessoal. Aí você faz algumas perguntas dentro do seu contexto de vida para você mesmo. Quer ver? Como é que eu tratei a minha esposa, né? Digamos que eu estivesse montando para mim. Como é que eu tratei a minha esposa essa semana? Eu vou lá e vou anotar. Eu fui atencioso, eu fui isso, fui assim, assado. Como é que eu posso tratar ela melhor ainda na próxima semana? O que mais eu posso fazer para ficar cada vez melhor com ela? E escreve. E os meus colegas? Como é que eu tratei os meus colegas de trabalho?
O que eu posso fazer para tratar melhor ainda eles? E no meu trabalho, como é que eu venho executando o meu trabalho? O que eu posso fazer para melhorar como profissional? E o cuidado com a minha saúde? Eu venho cuidando da minha saúde? O que eu posso fazer para melhorar esse cuidado com a minha saúde? Essa semana, o que eu realizei de crescimento pessoal? Faz uma listinha como essa. Você vai ver que você começa a encontrar respostas que... E é uma análise que você faz sobre você. Você começa a encontrar respostas que até então você não tinha. E funciona muito, né? Para gente que trabalha com... ou tem a formação de coaching, né? Essas são perguntas que são consideradas perguntas poderosas dentro do coaching. Porque joga a gente para pensar. Mas, como eu disse para vocês no começo, é o seguinte... Você tem que estar muito alinhado, né? E ter muito foco e determinação para você ser uma pessoa acima da média. Não dá para ser meia boca. Tem gente que quer ser meia boca. Tem gente que quer ser meia boca. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pô, Daniel, eu acho tão legal o seu trabalho, o que você faz e tal. E eu queria um dia fazer um trabalho como esse. Eu queria atender pessoas, eu queria... poder trabalhar com treinamento, eu tenho um sonho de fazer isso. E eu disse, então corre atrás. Cara, corre atrás. Se você tem sonho, você é capaz. Se você sonha, você é capaz. Ah, mas quais os caminhos que eu devo fazer? Quais os caminhos que eu devo tomar? E eu fui falando algumas coisas que eu fiz e tal. E aí essa pessoa, ela começou a pegar atalho. Né? Porque atalho é fácil pegar atalho. Se você entrar na internet hoje e você colocar, quer ver, por exemplo, formação para terapeuta transpessoal, você vai achar 1 milhão de informações. E aí você vai achar formações que custam 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil reais, e você vai achar formações que custam 500, 300, 200 reais, e que no fim de semana... Hoje eu vi um anúncio, uma pessoa fazendo um anúncio no Instagram, e a pessoa fala assim: quer se tornar um terapeuta transpessoal? Você não precisa de faculdade para se tornar um terapeuta transpessoal. Basta apenas fazer conosco a nossa formação. Como é que colocou? Em um final de semana, totalmente online, você vai aprender o que é ser um terapeuta. Meu Deus do céu! E eu estudei mais de 15 anos para me tornar um terapeuta. Por que eu não fiz esse curso no fim de semana? Eu tinha economizado pra caramba. E essa pessoa pediu determinados caminhos para mim, eu dei. Para ele poder seguir esse sonho, eu dei. Aí essa pessoa cortou o caminho, né? E aí eu vi essa pessoa falando assim, né? Num determinado momento, num vídeo, essa pessoa disse assim: olha, você não tem depressão não, hein? Você registrou, tá no seu nome a depressão, porque eu vou mudar a tua cabeça, porque não sei o que, Um absurdo. Então a gente tem que também tomar cuidado. Para a gente poder estar acima da média, a gente tem que ser focado, a gente tem que ser disciplinado e a gente tem que se empenhar. As coisas não caem do céu. Hoje, quando a gente olha para a internet, tem muita coisa que cai do céu. Nossa, é tanto segredo, eu vou revelar para você o segredo, eu vou revelar para você o mistério, eu vou revelar... Tudo bem, mas se você não se empenhar para aplicar aquilo que você está aprendendo, não vai chegar em lugar nenhum, não dá resultado, né? Agora, quando a gente fala, né, sobre estar acima da média, ser alguém acima da média, tem algumas coisas que a gente pode fazer sim. Hoje eu trouxe 5 dicas apenas para que você possa tê-las aí, né? E para que você possa olhar para essas dicas que eu vou te dar, e se você utilizar essas dicas na sua vida, eu tenho certeza que elas vão te ajudar sim a ser um ser humano acima da média. E também, né, eu tenho uma pergunta aqui. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, né, dentro do meu Instagram,
dizendo, olha, se você tiver alguma questão que você gostaria de saber, manda para mim que eu respondo na live. E uma pessoa mandou assim para mim o seguinte, né? Como se destacar no trabalho sem transformar isso numa competição com outros da mesma área de trabalho? Né? Essa pessoa trouxe essa pergunta para mim e eu disse para essa pessoa, que foi meu querido Thiago, é uma pessoa que sempre está nos acompanhando, mas hoje ele está com trabalho, tá atendendo nesse momento, mas ele fez a pergunta e eu achei uma pergunta super pertinente. Olha, Thiago, como que a gente pode se destacar sem transformar isso numa competição, desde que eu só traga a competição para mim mesmo? Né? O que eu estou querendo dizer? Trazer a competição para mim mesmo é entender que é o seguinte, se eu tenho que competir com alguém nessa vida, eu vou competir comigo. A gente já tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas que a gente precisa lidar, que seria até injusto da gente ficar competindo com os outros. Se eu competir comigo, se eu competir com meus medos, com as minhas inseguranças, com aquilo que me impede de ser uma pessoa melhor, se essa competição for minha comigo mesmo, eu tenho certeza absoluta que esse se destacar dentro da empresa vai ser sensacional para você. Isso vai te ajudar pra caramba. Porque aí você esquece o outro. Ah, mas o outro fica... Deixa o outro. Quando não quer, dois não briga. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando não quer, dois não briga. Deixa o outro falar, deixa o outro dizer o que ele quiser dizer. Isso é dele, não é seu. Foca naquilo que é seu. Qual é o que é importante? Cara, eu quero ser diretor. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer tal formação, eu preciso ser disciplinado, eu preciso cumprir horário, eu preciso entregar, eu preciso fazer tudo isso. Se eu for um cara disciplinado, aplicado, focado naquilo, o outro pode estar me xingando e falando um monte de coisa de mim, mas eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, porque é pessoal. Então, para se destacar dentro da empresa sem criar uma competitividade, é importante você competir apenas com você, não compita com outro. Não faça isso, né? Não faz isso. A gente vai ficar competindo com o outro, não cabe, entendeu? Vai competir com você mesmo. Nessa vida, eu acho que um dos segredos para a gente poder estar acima da média é exatamente esse. Quando eu começo uma grande competição comigo, com as minhas inseguranças, com os meus medos, com os meus traumas, com um monte de coisa que eu já carrego uma vida inteira. Então, a partir do momento em que eu começo a resolver essas coisas, fica muito mais fácil de eu poder lidar e poder alcançar. E se você entrou aqui, né, hoje, achando que eu ia dizer para você assim, ó, faça isso que você vai ser acima da média, dançou, porque eu não vou te dar uma regrinha, não existe uma regra para estar acima da média, mas existe algumas coisas que você pode fazer para você e funciona. Daniel, por que funciona? Por que você está dizendo que algumas coisas funcionam? Por que algumas coisas dão certo? Porque eu fiz, eu apliquei em mim. Tem uma coisa muito legal. Quando a gente vai fazer o coaching, quando a gente vai fazer uma formação de coaching, tem uma coisa bem legal que é o seguinte, né? Eles depois estimulam que a gente faça um prolabore, traga alguém para poder passar com você e você faz essa troca com a pessoa para você pegar a experiência. Sabe quem foi o meu primeiro cliente no coaching? Fui eu. Eu apliquei em mim mesmo. Aí na PNL eu fiz a mesma coisa. As ferramentas da PNL, antes de eu oferecer essas ferramentas da PNL para outras pessoas, apliquei em mim mesmo. E terapia? Não, terapia eu já fiz, né? Eu tenho meu terapeuta há muitos anos, né? Faço esse acompanhamento. Aí não dá, né? Mas essas coisas de ferramenta eu apliquei em mim. Então funcionou. Funciona. E tá aí, né? Tá aí. Tá no Google, tá nos estudos. A gente sempre vai encontrar. Mas, vamos lá, eu vou te dar algumas dicas
para a gente poder entender o que a gente pode fazer para a gente poder estar acima da média, para a gente poder se sentir alguém acima da média, né? Eu acho que, bom, antes de mais nada, para a gente poder ser um ser humano acima da média, o que eu acho que é legal a gente fazer é o seguinte, se faz a seguinte pergunta: eu faço o que eu amo? Eu amo o que eu faço? O que eu faço hoje me enche de orgulho? Você já parou para pensar se você vem fazendo algo que você ama? Ou você só vem sendo alguém ou trabalhando com algo porque você precisa pagar a conta e tá tudo bem? Você precisa pagar conta, todo mundo sempre vai ter, a gente sempre vai ter conta, a gente sempre vai ter coisa que a gente precisa fazer. Mas se você não está fazendo o que você ama, o que você está esperando para fazer uma transição de carreira? Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou fazer, Daniel? Cara, tem vários caminhos. Por isso que você tem que estar focado e se dedicar muito para dentro daquilo que você quer fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, porque se você sempre vai dar um jeito, você vai conseguir recursos. Mas você tem que estar muito focado. Aí a pessoa fala assim, mas eu trabalho eu entro às 7 horas da manhã, eu saio 6 da tarde, aí eu já chego às 8 em casa. Tá bom. Aí vamos pegar mais 1 hora para você tomar banho, 1h30. Tá bom, e até meia-noite você faz o quê? Vai estudar, vai se dedicar. Vai entender algo novo que você pode fazer. Se você não está fazendo o que você ama, você precisa procurar algo que te preencha, cara. Senão você nunca vai estar acima da média. Você vai ser mediano, como todo mundo é, não vou generalizar, mas como a maioria das pessoas são. As pessoas, elas se contentam, né, com aquela média. Tá dando para pagar a conta, tá dando para pôr comida em casa, e sobra um dinheirinho para mim, sei lá, fazer o quê? Tá bom. Mas só isso? Cara, vai conquistar mais, né? Vai buscar mais. Procure mais, conquiste mais, vai atrás de mais. Você pode mais. Então, ser um ser humano acima da média, antes de mais nada, é você poder fazer algo que você ama muito. Mesmo que... E por isso que eu falei que isso serve tanto para o profissional, mas para o pessoal, né? Quer ver? Hoje a minha esposa também é terapeuta. Minha esposa é bacharel em Direito e é formada também em terapia transpessoal. Hoje ela atende também. Mas antes de mais nada, eu acho ela uma mãe acima da média. Ela é atenciosa, ela senta com meus filhos, ela acompanha os estudos, ela está atenta o tempo todo. Não que eu não esteja, né? Mas ela está muito mais ali, ligadinha o tempo todo. Então a gente pode ser acima da média em todos os campos, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Se a gente não fizer aquilo que a gente ama, e aí, então, primeira coisa para a gente poder ser um ser humano acima da média, fazer aquilo que a gente ama. Isso é extremamente importante. O segundo ponto é a gente poder ter foco. A gente precisa ter foco. Ter foco nos nossos objetivos, né? A gente precisa manter o foco na atividade que a gente se dispõe a realizar, sabe? Eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina essa questão do foco, porque começar uma atividade com dedicação total, só que conforme a gente tem que começar uma atividade com dedicação total, foco total naquilo. Mas às vezes, com o passar do tempo, sabe o que vai acontecendo? Conforme a gente vai fazendo as coisas, às vezes a gente vai relaxando, a gente vai diminuindo o ritmo. E aí quando a gente vê, a gente acaba desistindo daquele objetivo ou fica esperando que aconteça de qualquer jeito. E não precisa ser assim. Então, para a gente poder ser um ser humano acima da média, a gente precisa ter um foco total naquilo que eu quero alcançar. Eu lembro que antes de eu vou contar para vocês um segredo, que não é segredo porque eu sempre falo isso, né? O meu grande sonho nessa vida era poder ter uma família.
era poder ter filhos, era poder ter uma casa, era poder ter uma família. Eu realizei, mas durante muito tempo eu sempre repetia, né? O meu grande sonho é ter uma família. Eu quero ter uma família, esse é um sonho que eu quero ter. É um grande sonho, é um grande sonho. Cara, isso estava vivo dentro de mim. No momento em que a oportunidade de se formar uma família apareceu, eu abracei com unhas e dentes. Ah, mas tinha medo, tinha insegurança, era mais novo e tal. Então, a vontade era tão grande que fez com que eu pudesse realizar esse sonho. E encarar todos aqueles medos que eu tinha naquele momento onde eu pensava em ter uma família. Então, ter foco naquilo que você quer alcançar. Você precisa ter foco. Se você não manter o seu foco, porque qualquer coisinha vai te distrair. Qualquer coisa vai tirar você do teu objetivo principal. Isso acontece, né? E aí o terceiro ponto é ter determinação. Por isso que eu venho falando foco e determinação, foco e determinação. Eu sei que falar que você deve ter garra para lutar, mesmo não estando nos seus melhores dias, é bastante complicado, porque não é sempre que a gente tá bem, não é sempre que a gente está disposto, porém isso é uma verdade absoluta. Se você não tiver, se você não acreditar, se você não tiver essa determinação de que você pode alcançar, é muito difícil. Eu sempre disse isso, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. A pessoa mais importante da sua vida desacredita de você, que é você mesmo. Como é que você vai chegar em algum lugar? Lembra? Pensamento gera um sentimento e um sentimento gera uma ação. Se eu não tenho determinação, se eu não acredito, qual que é o sentimento? Sentimento de fracasso, sentimento de que não vai dar certo, sentimento que eu não posso. É isso que vai acontecer. E aí qual vai ser minha ação? Nenhuma, eu não vou ter ação para poder fazer aquilo. Eu não tenho força para ir para cima, né? Então, olha, o meu querido Lorenzo apareceu aí. Lorenzo, tô morrendo de saudade de você. Esse é uma pessoa que eu admiro muito também, acabou de entrar aí, dando o ar da graça também, que esse é um caso de uma pessoa que tem muita determinação e foco, né? Ele sabe do que eu tô falando. Mas voltando, então, você tem que ter determinação, você tem que ter foco, você tem que acreditar. Então, o terceiro passo é ter determinação, acreditar. Então, o primeiro é o seguinte, faz o que você ama. Segunda dica, tenha foco. Terceira dica, tenha determinação. E a quarta dica é humildade. Por que humildade? Eu acho que humildade é algo que não pode faltar para ninguém. Porque, saudade de você, Dani, aprendi muito com você. Você é muito querido. Humildade. Por que humildade? Porque você pode se sentir e deve se sentir um ser humano acima da média, deve trabalhar para isso, deve se esforçar para isso, mas você nunca pode se esquecer de onde você veio, você nunca pode se esquecer, quer ver, dos aprendizados, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma formação, mas ela começa estudando algo aqui que está mais abaixo, mas que já traz uma clareza de ideias. Vou dar um exemplo mais claro ainda, né? Eu conheço uma pessoa que ela fez a programação neurolinguística, fez a PNL, como primeiro passo dentro daquilo que ela gostaria de alcançar. Depois disso, ela fez várias outras formações, fez uma formação de psicologia, depois fez várias formações, fez mestrado, fez isso, fez aquilo. E aí, lógico, agregou 1 milhão de aprendizados. Aí quando olhou para a PNL, falou assim, isso aí é uma perdão da palavra, mas é uma bosta, né? Isso aí, mas no começo foi o que deu o primeiro passo para aquela pessoa. Foi o motivador para aquela pessoa alcançasse tudo aquilo. Então, humildade para olhar e falar, essa ferramenta, talvez ela seja, não estou dizendo que a PNL é uma ferramenta simples, tá? Porque ela é muito complexa e muito poderosa. Para mim, sempre vai ser. Então, mas a pessoa despreza aqueles primeiros passos. É a mesma coisa de um médico achar que o fundamental não foi importante para ele.
entende? Mas se o fundamental não tivesse, se ele não tivesse passado pelo fundamental, talvez ele não sabia nem ler nem escrever e um dia ele não ia se tornar médico. Então a gente tem que ter humildade e não só para isso. Olhar para as pessoas que vêm de baixo, as pessoas que estão começando, ajude as pessoas. Não fique preso com esse negócio de, mas depois é competitividade, porque o mercado é competitivo. O mercado é competitivo para quem compete com outras pessoas. Eu já disse isso. Se você competir com você mesmo, não tem esse papo não. Você tem que competir com você mesmo. É você que tem que fazer as coisas. É você que tem que fazer acontecer. Fica brigando porque é o outro, porque é isso, porque é aquilo. Quer ver uma coisa que eu acho um absurdo? As pessoas gastarem tanto tempo no WhatsApp brigando por causa de política. Ou tentando defender esse ou aquele candidato. Colocando, né, nas suas mídias sociais a sua forma de ver o mundo estampada e dizendo assim, o mundo funciona assim. E se você vê assado, você é isso ou você é aquilo. Cara, que isso? A gente olha, hoje a gente está se separando das pessoas. Existe um lado e outro lado. E quem diz, e quando você diz assim, eu não sou nenhum nem outro, pô, você vai ser rotulado do mesmo jeito. Então, humildade é algo que nos coloca por igual. Talvez eu seja extremamente inteligente com relação à produtividade, à terapia transpessoal, ao conhecimento do funcionamento do cérebro do ser humano e tal. Por quê? Porque eu estudei isso pra caramba, mais de 10 anos estudando. Mas, para fazer, por exemplo, uma cirurgia, eu sou totalmente incompetente. Não tenho competência para isso, né? Ou, às vezes, até mesmo quando eu vejo uma pessoa... Esses dias eu vi uma pessoa aqui na rua e os caras estavam fazendo limpeza na rua e o cara estava tirando aqueles matinhos que ficam na calçada. E a destreza daquele cara para tirar aqueles matos com a ferramenta dele era algo tão incrível que eu falei assim, esse cara faz isso há muito tempo. Ele é muito bom no que ele faz. Porque o cara, ele carpinando aquele mato, ele fez a minha rua é bem comprida assim, ele fez a rua inteira tão rápido e ele ia juntando aqueles montinhos, depois ele vem lá do fundo de novo, juntando e ensacando tudo aquilo. Totalmente competente dentro daquilo que ele faz. E ele fez aquilo em 1 hora, uma rua enorme. Talvez eu levaria 3, 4, ou até mais um pouco, e depois ainda não aguentaria nem andar. Então, seja humilde. Isso vai te ajudar muito a ser uma pessoa acima da média. E por fim, passe aprendizado para frente. Isso é algo que vale muito a pena. Um dia uma pessoa disse assim para mim, Daniel, você sabe que teve um dia que eu vi você trabalhando, né, dentro do treinamento e aquilo me inspirou a estudar psicologia e foi o que me deu o impulso, porque eu falei, pô, esse cara faz isso com tanto amor, né, com tanta paixão, que eu quero fazer isso. Eu acho que... E aí, dali para frente, eu fui acompanhando esse cara. Fui acompanhando os estudos dele, aí nós fizemos determinados trabalhos juntos, depois ele veio compor a equipe. Hoje, infelizmente, ele já não está mais com a gente, né? Ele já voltou para casa dele, mas ele está sempre aqui comigo, né? Aqui eu tenho até uma tatuagem dele aqui. E aprendi muito com ele, aprendi muito. E pude passar muita coisa que eu aprendi, mas ele me passou muita coisa do que ele aprendeu. Então, ensine outras pessoas. Se você conseguiu chegar lá no topo, qual é o problema de você voltar e colaborar para que a escada de alguém seja mais tranquila do que talvez tenha sido a sua? Eu acho que ensinar é um dos atos mais lindos que existem. E eu acho que a gente deve praticar sempre isso, né? De poder ensinar, de poder compartilhar conhecimento.
Quando a gente faz essa troca, eu acho que isso faz com que a gente se sinta uma pessoa acima da média. E fazer a troca não é só no seu conhecimento dentro do teu trabalho, mas de vida, né? De vida, de experiência. Porque afinal de contas, o que é a vida? A vida é a soma das experiências que a gente vem levando ao longo do tempo. A gente vai vivenciando diversas coisas na nossa vida e a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo. Eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte: hoje eu sei muito mais como não fazer determinadas coisas, né, como não se deve fazer determinadas coisas, do que como fazer. Por quê? Porque eu já errei bastante. Eu já errei várias vezes. Para a gente poder ser um ser humano acima da média, a gente erra, né? A gente vai errar e vai aprender com esses erros. Agora, se eu puder ajudar alguém para que a pessoa não cometa os mesmos erros que eu cometi um dia, pô, isso vai ser sensacional. Então, ó, anota aí direitinho, né? Quais são, né, as 5 dicas que eu passei para você, para que você possa ser uma pessoa acima da média. Ó, fazer o que você ama, ter foco naquilo que você está fazendo, ter determinação, acreditar naquilo que você está fazendo. É importante você ser humilde e também, né, ensinar outras pessoas, passar esse conhecimento para frente. Isso, com certeza, se você for coerente com essas coisas e trazer isso para sua vida, com certeza isso vai te fazer se tornar um ser humano acima da média. Pode ter certeza. É fácil? Não. Existe uma regrinha? Não. Mas existe um começo. Tem algo que você pode fazer por você. Tem que estar muito determinado, tem que ter muita vontade, a gente precisa ter vontade. Às vezes a vida da gente está com problemas, às vezes a gente tem problemas na nossa vida, tá passando por dificuldades e tudo aquilo. Ao mesmo tempo que você fica reclamando ou chorando por esse problema, é o tempo que você vai gastar para encontrar alternativas para resolver esse problema. Os problemas, eles aparecem na nossa vida para trazer crescimento. E tem uma coisa que isso é uma crença, né? Isso é uma crença minha, né? Se veio é porque você suporta. Você dá conta. Basta que você acredite. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe os comentários embaixo, né? Lembra de deixar os comentários. Lembra de compartilhar. Lembra de seguir aí, né, a página. Lembra de compartilhar. Deixar os seus comentários. Se você gostou, né, curte aí, tá? Sempre é importante. Isso faz com que esse vídeo alcance outras pessoas. E eu espero que você possa levar um pouquinho do conhecimento que eu trago hoje, um pouquinho para sua casa, que você possa pensar sobre isso, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e usem sem moderação.